Olá, pessoal! Boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa terceira live para falar sobre legalização de obras. Nós estamos vindo aí já de uma rotina aí de 2 lives, né? Nós prometemos que íamos fazer 4 lives falando sobre legalização de obras. Então, nós tivemos a primeira live onde a gente falou, onde a gente explicou qual era a diferença de legalização, eita que hoje eu estou me enrolando, urbanística e ambiental. E hoje falamos também sobre requerimentos, sobre documentos importantes aí para você estar aí trabalhando com legalização de obras. E hoje aqui, a pedidos, né, através da votação que vocês fizeram, nós vamos falar sobre viabilidades. Então, eu sou Paloma Evangelista, estou falando aqui do CIE em Cursos e estaremos falando com vocês até o dia 9 sobre legalização de obras. Então, hoje o tema é viabilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre viabilidade. Então, se você quer trabalhar com licenciamento ambiental, se você quer realmente trabalhar com essa parte de consultoria, você tem que entender um pouquinho sobre viabilidade. Mas o que seria viabilidade? Que nomenclatura tão difícil é essa? Então, quem trabalha aí com engenharia, com arquitetura, escuta aí frequentemente esse termo, viabilidade do projeto. Mas existem também as viabilidades aí voltadas aí para o empreendimento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho. Aqui o tema de hoje. Então, o tema de hoje é viabilidade. Mas quais são as viabilidades que nós temos que ter em mãos para que o empreendimento saia do papel, vamos dizer assim, né? Então, a primeira viabilidade aí que você vai ter, vai ser que o órgão ambiental vai lhe exigir, vai ser a viabilidade de água, depois a viabilidade de esgoto e em alguns casos de energia elétrica. Então, em alguns casos, por quê? Porque aqui no meu estado não tem a necessidade dessa viabilidade, com uma exceção. Vou falar com a exceção. Boa noite. Então, pessoal, qual é a questão da viabilidade? Veja só, você está com um cliente, né, em uma zona rural, e nessa zona rural você não tem nenhuma infraestrutura. Então, o órgão ambiental, o órgão ambiental municipal e estadual, ele vai solicitar as viabilidades necessárias para que o empreendimento opere. Mas preste atenção, essas viabilidades eu coloquei várias vezes aí, porque essas viabilidades, elas são desde a implantação até a operação. Como assim, professora? Pergunta aqui. Como assim, professora? A viabilidade, ela tem que existir para você fazer a obra e para você operar o empreendimento, certo? Então, isso aí você tem que ficar bem claro na sua cabeça. A viabilidade, ela existe para a fase de implantação e para a fase de operação. Então, a primeira viabilidade que eu vou mostrar aqui é a viabilidade de água. Se você não tem água, você não tem como empreender. Como assim? Como você vai dar andamento ao empreendimento de loteamento lá em Jucurutu se você não tem água? Né? Então, você precisa ter água, você precisa informar de onde vai vir sua água. Agora, preste atenção. Se a água for subterrânea, for através de poço, você vai requerer lá uma autorização em um outro órgão lá ligado ao meio ambiente. Aqui no meu estado aí, Garni, fala pra mim aí, você que está entrando, qual é o órgão que te dá essa licença. Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, não sei se já passou alguém do Rio aqui, no Rio de Janeiro, a própria prefeitura dá essa viabilidade. Então, existem alguns estados que o órgão vai ser um órgão diferente, vai ser dentro da prefeitura, uma secretaria, mas você vai ter uma viabilidade por um órgão gestor das águas do estado, das águas subterrâneas. Se a água for da concessionária local, concessionária daqui de Natal, do Rio Grande do Norte, nós temos a CAERN e nós temos no interior o SAAI. Então, você vai requerer essa viabilidade lá. Recentemente, eu fiz uma viabilidade de água e o que foi solicitado aqui
foi o projeto de arquitetura e os documentos da área. Então, nós tivemos o projeto de arquitetura, uma breve descrição do empreendimento, fizemos um cálculo de previsão de vazão para esse empreendimento. Aí você já tem que saber quantas pessoas vão existir nesse empreendimento, quantos operários se for uma obra, quantos funcionários se for uma indústria, no meu caso era uma indústria, então você já tem que saber quantas pessoas vão trabalhar naquele empreendimento. E isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente é novinho aqui na área de licenciamento e a gente não sabe desses detalhes, a gente não procura saber e acaba se embananando. Se você não prestar atenção na viabilidade, não perguntar para o seu cliente. Então você pegou um cliente no interior e fez a proposta do cliente. E lá no meio da proposta você não colocou nenhuma observação acerca de viabilidade de água. E você descobriu que ele vai ter que utilizar água de poço. Então ele vai cavar lá um poço para utilizar a água. Olha só o trabalho que vai me dar para Paloma aqui no Rio Grande do Norte. Se ele ser Paloma, lá não tem água da concessionária, lá vai ser poço. Então eu vou ter que dar entrada em um outro órgão que aqui chama IGARNE, tá, pessoal? Instituto das Águas. Então lá no IGARNE, eu vou dar entrada lá no IGARNE e vou abrir um outro processo em outro lugar para dar entrada. Se for a água, se for da CAERN, a mesma coisa. Eu vou dar entrada para poder ter a minha viabilidade de abastecimento de água, viabilidade de uso de água subterrânea. Então, só nessa foto aqui a gente falou várias coisas. E isso aí demanda tempo. Muitas vezes o seu cliente, ele não percebe, ele não entende que ele vai ter, que isso aí você vai gastar um tempo, você vai ter que fazer um outro procedimento, certo? Pessoal, eu esqueci de colocar aqui o tema da live hoje, mas está aí em todos os slidezinhos, viabilidade, tá ok? Dependendo do município, do tamanho do município, é município ou estado. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem era aqui. Luiz, dependendo do tamanho do projeto, é município ou estado. Dependendo, não depende do projeto. No caso de viabilidade de água, se você tiver rede, a rede pública de abastecimento de água, que isso aí, gente, vai valer para água e para o esgoto, que é o próximo slide. Então, você vai verificar isso aí na concessionária local. Se você for cavar um poço, né? Então, você vai ter que pegar essa viabilidade lá. Na verdade, é autorização de uso de água subterrânea lá no IGARNE. Então, você vai ter que mostrar isso aí lá no órgão licenciador. Quando o município não tem capacidade, ok, entendi, agora só pergunta. Quando o município não tem capacidade de absorver essa legalização, aí vai para o estado. Isso aí, inclusive, aqui acontece muito, tá, pessoal? Muitas vezes os municípios aqui, eles estão fazendo essa tramitação, tanto da legalização urbanística como ambiental, e de vez em quando eles ficam inabilitados. Isso aí são vários fatores que levam o município a ser desabilitado. Então, você vai procurar o órgão estadual, entendeu? Então, não é em relação de tamanho. Em relação de tamanho, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos aqui, em relação ao tamanho, a gente não tem essa determinação, desculpa, a gente tem essa determinação em relação aí do impacto ambiental, tá? Então, indústrias geralmente aqui vão para o estado fazer essa parte de legalização. Então, assim, na mesma logística aqui da viabilidade de água, nós temos que ter também a viabilidade de esgoto. Então, muitas concessionárias, elas fazem, né, a parte de água e a parte de esgoto. Então, aqui em alguns municípios, como São Miguel do Gostoso, Pipa, né, que são essas praias aqui paradisíacas, nós já temos o esgotamento sanitário passando em todas as ruas, em quase todas as ruas. Então, essa pessoa, ela vai ter lá a viabilidade, né, de água e de esgoto, ok? Vai ter a viabilidade de água e de esgoto. Qual é a coisa boa de você ter a viabilidade de esgoto? Se você tem a viabilidade de esgoto, você está dispensado de fazer o projeto de esgotamento sanitário daquele empreendimento, ok, pessoal? Então, é assim que acontece. Mas nem todos os municípios, são a realidade. O saneamento básico no Brasil, ele é muito insuficiente,
nem todos os estados têm essa viabilidade de esgotamento sanitário, mas se seu município já estiver todo saneado, você vai ter a viabilidade de água e de esgoto. Aí a dica, estão no caderninho aí, olha a dica da Paloma. Se o empreendimento já estiver operando, se for uma licença de regularização ou uma renovação, então você vai apresentar a conta de água. Porque na conta de água vai ter lá a viabilidade de água e a viabilidade de esgoto. Então, se já estiver operando, você vai colocar lá a conta da concessionária, ok? Então, recapitulando, viabilidade. Se eu vou empreender, eu tenho que ter água e eu tenho que ter esgoto. Eu não consigo andar no licenciamento se eu não tiver essas viabilidades, pessoal. Como assim, professora? Como é que eu não consigo andar? Se você for hoje pedir um financiamento na Caixa ou no Banco do Brasil para fazer uma casa, ela vai querer saber se você tem infraestrutura básica naquele seu bairro. Então, você tem água, você tem luz, você tem drenagem urbana, você tem pavimentação. Então, aqui é a mesma coisa. Se você vai empreender, você vai vender aquele empreendimento para alguém, ou aquele empreendimento vai operar com pessoas, fazendo a parte, né? Fazendo lá com pessoas que vão trabalhar. Então, essas pessoas têm que ter a infraestrutura. Então, nenhum licenciamento vai sair sem viabilidade de água e de esgoto. Deixa eu falar uma coisa interessante. Boa noite, Rodrigo. Só vendo só vendo aqui os parceiros entrando aqui na live. Rosana já passou aqui. Então, como é que eu faço se no meu município não existe viabilidade de água? Gente, isso aconteceu comigo quando eu era analista ambiental, do lado de lá, certo? Então, se no meu município, se a CAERN, vamos fazer o exemplo da CAERN, que é aqui de Natal, a CAERN não está dando viabilidade de água para o município, vou até falar o município que foi, Jucurutu, lá aqui no interior. Por que ela não está dando? Porque o Nordeste passa por períodos de seca, e não existia condições de abastecer, né? Eles não queriam dar viabilidade para aquela localidade porque não tinha condições de abastecer realmente aquela localidade. E era para uma primeira licença, né? A licença prévia, a licença de instalação, desculpa, que você vai começar a fazer a obra. Então, como é que você faz a obra sem água, né? Seja qual for a obra. Então, a solução adotada pelo empreendedor foi comprar água através de caminhões-pipa. Então, foi uma solução adotada, porque o município, a concessionária local, não estava emitindo viabilidade técnica de abastecimento de água para esse município, tá ok, pessoal? Então, você tem que buscar uma alternativa. Mas, veja bem, esse caminhão-pipa, você tem que ter contrato, ele tem que ser licenciado, tem que estar todo regulamentado para que você dê entrada no órgão. Então, você tem que provar que você tem água. Vocês não vão esquecer disso mais, não. Você tem que provar que tem água. Se a concessionária estivesse, o ambiente lá, o local já estiver saneado, melhor ainda, que você vai ter a viabilidade de água e esgoto. A viabilidade, aqui no meu município, ela vem em duas vias. Ela vem a viabilidade e o termo de compromisso, tá, pessoal? É lá que vai dizer que o projeto vai ser assim, assado, que vai usar tubulação adequada, né, dentro das normas. Prestem atenção quando vocês pegarem as viabilidades, se a área está correta, o nome do empreendimento, a área, se for loteamento, o número de lotes, se está tudo correto, se for unidade, casa, se o número de casa está correto. Isso é muito importante. Professor, isso nunca acontece. Acontece. Isso aí acontece com frequência, isso aí segura a licença. Então, se o seu loteamento tiver 671 lotes e lá na viabilidade tiver 670, então quando chegar lá, vai chegar em alguém que vai dizer, olha, isso aqui tá errado, certo? Vai chegar em alguém que vai dizer, isso aqui tá errado, e essa pessoa, ela vai segurar a licença, vai mandar você refazer. Já pensou o transtorno, certo? Então essas viabilidades, elas têm que ser bem feitas, você tem que observar bem direitinho aí, para que você não trave a sua licença, ok, pessoal? E eu coloquei aqui a viabilidade de energia elétrica.
Coloquei a viabilidade de energia elétrica como para que a gente visualize essa situação, mas geralmente o órgão ambiental ele não vai pedir essa viabilidade, ok? Então ele não vai pedir uma viabilidade de energia elétrica. A viabilidade de energia elétrica você vai ver muito quando você tiver um empreendedor que está buscando aí financiamento nos bancos, como eu já falei. Mas se você tiver, eu coloquei de proposta, é uma rede de alta tensão. Se você tiver uma rede de alta tensão passando aí no seu empreendimento, então você precisa solicitar na concessionária, que é Coser, que é tudo com C, é KR e Coser. Você precisa solicitar qual é a área de servidão dessa linha de transmissão. Eu já fiz até fui um dia no interior fazer isso, eu filmei meu dia inteiro fazendo isso. Então você vai ter que fazer um projeto, você vai ter que informar, né, lá para a concessionária qual é a linha de transmissão. Eles aqui pedem o número do poste para eles dizerem qual é a distância que você tem que ter do eixo dessa linha de transmissão não edificável. Tem uma pessoa aqui que falou: a maioria dos contratos de cargo-pipa por muitos anos foi uma prática recorrente nos municípios e a grande dificuldade de fiscalização desses contratos. Exatamente, e muita gente ganhou dinheiro, mas é uma prática que se utilizou aqui muito no tempo de seca, porque quando realmente os reservatórios estão muito abaixo do nível, a concessionária ela não quer dar essa viabilidade. Aí você fica travado, sabe, Rodrigo? Você fica travado na licença porque você não tem como provar que você tem de onde tirar a água, certo? Então tem que ter muito cuidado aí. Tem que ter aí algum lugar para você tirar água para fazer a sua obra, ok? A parte de energia elétrica vai entrar aí muito na parte na parte de nível da largura da faixa de servidão. O que é faixa de servidão? É aquele período, aquela largura, aquela distância que você vai ter do eixo aí dessa linha, né? Do eixo da linha da trilha de transmissão, para que você não pode construir nada. Recentemente eu recebi um aqui com 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. Então eu pedi, como eu tinha essa linha de transmissão no meu terreno, eu pedi à concessionária para me dizer qual era o distanciamento que eu tinha que ter para as edificações, né? Então eu fiz um requerimento, mandei para lá, coloquei o tamanho dos postes, localização, e eles me deram a resposta, tá ok? Mas não é assim uma prática, não é uma prática do órgão ambiental pedir uma viabilidade de energia elétrica, uma prática mais aí dos bancos. Mas o que você tem que ter, eu vou voltar aqui para o primeiro slide, tá? O que é que você tem que ter para você empreender? Você tem que ter as viabilidades. Onde você vai buscar as viabilidades? Aí você tem que saber, você tem que colocar no seu checklist de vistoria essa pergunta para o empreendedor, tá ok? Você vai perguntar para o empreendedor: você lá na sua área, a sua área tem água lá? Seus vizinhos têm água da CAE? Tem água encanada? Ou seus vizinhos têm poço? O empreendedor sabe. Então, antes de você ir para a vistoria, você já deve procurar saber essas informações, porque isso aí vai fazer parte da sua proposta. Então, vai que você não faz essa pergunta, chega lá no local. Já aconteceu isso comigo, pessoal. A gente começa errando, né? Você chega lá no local, olha para um lado, olha para o outro e diz: e aí, como é que vai ser a água aqui? Não, aqui não tem água não, doutor. Aqui a gente não tem água não, nessa região não. Então, como é que a gente vai fazer esse licenciamento, essa legalização, se o camarada não tem de onde tirar água? Diz: mas pode cavar um poço? Menina, a gente cava aqui, ó, 50 metros para baixo, não encontra água. Quando encontra água, a água não presta. Então, a gente vai ter que ir para um outro. Tem que ter uma solução. Você tem que ter uma solução aí para que você consiga uma viabilidade de água. As viabilidades, elas vão tramitar em outro órgão. E as viabilidades, elas demandam tempo. Então, é por isso que você precisa saber para fazer sua proposta. Porque lá na sua proposta, com certeza, você vai botar o prazo aí de entrega vai botar o prazo de entrega aí do seu serviço.
E se você não viu isso, passou batido, então você vai dar entrada lá no Instituto de Águas, você vai dar entrada lá na concessionária de água, aí passa uma linha de transmissão, vou dar entrada lá na concessionária elétrica, e isso aí vai demorar, aí vai impactar diretamente aí no seu prazo final que você deu lá para o cliente. E outra coisa, é mais um serviço. Ok, pessoal? Então, além de impactar no prazo, é mais um serviço que você vai precisar de gente, né? Muitas vezes o serviço, você vai ter que ter um projeto. Então, você vai ter que preencher requerimento, que é a questão aí da burocracia, né? Fazer um requerimento. Você vai ter que ir lá no órgão 1 ou 2 vezes para pegar um checklist. Você vai ter que fazer um croquis. Então, preste atenção. Nunca mais quem passou aqui nessa live vai esquecer de perguntar ou de procurar saber se o empreendimento lá, se o empreendimento tem água, tem esgoto, tem drenagem, tem pavimentação. Lembrem-se que o licenciamento, você vai licenciar áreas urbanas em zonas de expansão urbana, áreas industriais, a gente já falou isso aí numa outra live. Mas você tem que provar que essa zona realmente é urbana ou de expansão urbana. Como é que você prova? Mostrando quais são, boa noite, Márcio Cantilho, mostrando quais são os equipamentos que você tem. Então, você tem que ter água, você tem que ter esgoto. Lembrando que você não faz, essa viabilidade é para implantação e para operação, tá bom, pessoal? Então, você também pode, para implantação, como a gente já falou aqui antes, você pode contratar um caminhão-pipa, e para operação você já pode ter lá, feito ali a sua tubulação, buscado água em outro lugar. Paloma, você está falando uma coisa muito fora da realidade. Não é não, pessoal. Tem empreendimento que a gente vai que realmente não tem de onde tirar a água. Que a pessoa vai pensar, que a pessoa vai ver. Eu acho que eu vou ver aqui onde é o local que as pessoas puxam água, se tem algum poço comunitário, como é que a gente vai fazer. Aí vou pedir autorização na concessionária. Então isso aí tem que ser pensado. Por que eu acredito que esse tema foi votado por vocês? Porque muita gente peca nisso aí. Então você pega hoje uma proposta para fazer de um cliente. Então vamos supor que Marco, que passou aqui, é meu cliente. Ele diz, Paloma, eu vou empreender ali no município aqui, Extremoz e tal, eu quero que você me dê uma proposta. Você não procura saber nada disso, aí você faz sua proposta, você chega lá, você descobre que Marcos está usando uma água de um poço clandestino, olha só, até falar baixo, um poço clandestino. Aí você vai ter que legalizar esse poço, e pegue tempo, e você vai passar aí 2 meses para legalizar esse poço, além da energia que você vai gastar, todos os documentos que você vai ter que fazer aí para legalizar. E você ele não lhe disse isso, você não sabia, não colocou na sua proposta. Lembre-se que quem lhe contrata como consultor acredita que você sabe de tudo, que você que vai passar essas informações para ele. Então você já precisa, né? Você já precisa saber disso aí, você já precisa realmente levar em consideração as viabilidades. Então hoje nós falamos aqui de viabilidades de água, de esgotamento sanitário e de energia elétrica, tá ok, pessoal? Mas dependendo do seu empreendimento, você vai ter aí que ter, olha, para liberar esse empreendimento aqui tem que ter pavimentação, para liberar esse empreendimento aqui tem que ter uma infraestrutura aqui de transporte coletivo. Então também vai depender aí um pouquinho do seu empreendimento. Isso estou falando de forma geral, não para o órgão licenciador, tá ok, pessoal? Então viabilidade é muito importante. Quando a gente fala em viabilidade econômica, que eu falo muito isso nos meus cursos, né? No começo só se falava em viabilidade econômica. Então viabilidade econômica é, eu tenho um terreno, será que eu vou vender casa aqui? Mas as demais viabilidades, elas estão puxando aí para o bem-estar de quem vai estar ali naquele ambiente, ok, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O pessoal tá só acenando hoje, ninguém tá perguntando nada. Essa foi a terceira live de uma série de 4. Então eu já coloquei aí que no dia 9/3 a gente vai estar fazendo um mini curso gratuito, totalmente gratuito, aqui no nosso canal do YouTube. E se você quiser saber um pouco mais,
Terça-feira que vem nós temos uma última live. Eu vou colocar aí o tema para vocês escolherem. Vai ser o último curso, a última live. Então eu vou deixar o tema aí para vocês escolherem, tá bom? E no dia 9 a gente vai ter um mini curso aí no YouTube. Esse mini curso com certificado. Nesse mini curso eu vou falar aí os 5 passos aí para que você comece a trabalhar consultoria ambiental. Esses 5 passos aí são importantíssimos para que você comece a entrar nessa carreira, comece a pensar aí de forma correta como se transformar num consultor ambiental. Eu vou estar desvendando aí os mistérios aí para vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência. Vai ser uma aula de 3 horas e meia, né? Contando com o tempo das perguntas. E eu espero vocês lá. O link está aí na bio. Mas nós ainda teremos uma outra live falando sobre legalização na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. Eu queria agradecer demais quem passou aqui pela live, quem está nos acompanhando. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui essas lives aqui no IGTV. Vocês podem assistir de novo. E se quiser deixar uma perguntinha para mim, deixa uma perguntinha para mim que eu respondo. Deixa a perguntinha, Paloma, assisti sua live 2, sua live 3, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Mas também não perca o nosso mini curso dia 9/3. Dia 9/3 eu vou estar lá. Quem estiver inscrito vai receber o certificado e vai poder perguntar pra gente lá ao vivo, tá bom, pessoal? Então o pessoal que já assistiu nossos eventos já sabe como é o esquema. Você está lá assistindo, a gente solta o formulário lá do certificado e vocês vão poder estar pertinho de mim, sabendo um pouco mais. Gente, eu vou falar os 5 passos, eu vou deixar vocês na reta para começar a trabalhar com legalização. Então eu vou procurar entregar o meu melhor para vocês. E por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima.